Olá, tudo bem com você? Primeiramente, eu gostaria de agradecer todos os ouvintes do primeiro podcast, da estreia deste podcast, e dizer a todos o meu muito obrigado. Hoje, nós vamos dar continuidade aos fatos curiosos da história do Brasil e falaremos hoje sobre a família real brasileira. Neste segundo episódio, nós vamos começar com algumas curiosidades sobre a família real brasileira e sobre duas figuras importantes, Dom João e Carlota Joaquina. Eu sou Jades Daniel, professor de História, e está iniciando Fatos Curiosos sobre a História do Brasil. Antes que eu me esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo ou sabe de alguém que gosta de história e de curiosidades sobre a história, você pode, além de ouvir, curtir e compartilhar. Você também pode me encontrar nas redes sociais, no Facebook, Jades Daniel, ou no Instagram, de mesmo nome, Jades Daniel. Te aguardo. Dê a sua sugestão sobre os próximos episódios. Dessa forma, você vai estar incentivando a que eu produza sempre e cada vez mais novos podcasts com novos assuntos. Um abraço. Bem, antes de falarmos diretamente sobre a família real brasileira, é preciso falar sobre alguns detalhes, no mínimo curiosos e também pitorescos. O primeiro deles é que o Brasil foi o único país da América do Sul que teve monarquia. No final de 1807, o general francês, o famoso Napoleão Bonaparte, ameaçava invadir Portugal. Foi aí que a família real, chefiada por Dom João VI, resolveu partir para o Brasil, que era uma das suas colônias. Eles vieram sob a proteção de navios ingleses, mas isso é outra história. A nobreza portuguesa fugiu em massa. Foram mais ou menos 15 mil pessoas da mais alta linhagem e trouxeram boa parte do tesouro português. Eles trouxeram mais ou menos 80 milhões de cruzados, que correspondia a metade de todo o dinheiro circulante no reino. Dom João fugiu à noite. E aí vem o primeiro fato pitoresco que eu falei para vocês. Dizem que ele fugiu vestido de mulher. A família aportou aqui nas terras tupiniquins no início de 1808, na Bahia. E em 8 de março do mesmo ano, chegava ao Rio de Janeiro. Para a curiosidade da pequena corte local. Na época, a cidade tinha pouco mais de 60 mil pessoas. A comitiva de Dom João VI ocupou vários prédios particulares, sem efetuar qualquer tipo de pagamento. Mandavam colocar na porta apenas a inscrição PR, que significava príncipe regente. Mas o povo irritado com essa desapropriação preferiu traduzir a sigla para prédio roubado. Eu não posso deixar de lado a figura de Dom João VI, que na verdade se chamava João Maria José, Francisco Xavier de Paula, Luís Antônio Domingos Rafael de Bragança. Ele foi o último monarca absoluto de Portugal e o primeiro e único de um reino cuja existência não durou mais do que 5 anos, que foi o Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves. Ele nasceu em 13 de maio de 1767 e morreu em 10 de março de 1826.
2 meses antes de completar 59 anos. A sua morte, até hoje, é tida como um possível envenenamento. Mas os historiadores sempre costumam emitir sobre a imagem de Dom João uma visão bem depreciativa. Alguns falam que ele era fisicamente grotesco e sua obesidade doentia lhe dava um ar pacífico e simplório. Outros falavam que ele era querido, mas também carinhosamente e tolerantemente desprezado por sua fraqueza e sua covardia. E até há quem diga que ele era apagado e sem voz ativa. Mas, no fundo, Dom João ele assumiu o reino meio contra sua vontade, digamos assim. Ele assumiu o reino logo após a sua mãe ter tida e diagnosticada como louca, né? E o seu irmão mais velho, Dom José, que deveria assumir o trono, ele acaba morrendo porque foi acometido por varíola. Dessa maneira, em 1792, quando se confirmou que a mãe de Dom João estava irremediavelmente louca, ele assume o poder. E em caráter provisório, ele foi apoiado pelo Conselho de Estado, composto por nobres, militares, representantes da igreja, e 7 anos mais tarde, em 1799, passou a condição de príncipe regente, o que na prática fazia dele um rei, ainda sem coroa. A aclamação com o nome de Dom João VI só aconteceu em 1816, 2 anos após a morte da mãe dele e 8 depois da chegada no Rio de Janeiro. Dizem as más línguas que Dom João VI sofria crises periódicas e profundas de depressão. E no seu primeiro surto, que foi relatado em 1805, Dom João se afastou totalmente da vida pública e do convívio da corte. Disseram que ele foi morar junto com os franciscanos ou com os frades. Mas, na verdade, ele trocou o palácio de Queluz, onde morava com a família, pelo de Mafra, passando a viver em companhia dos seus frades que o haviam criado quando ainda jovem. Em seguida, ele se isolou ainda mais e foi morar num solar da família real em Viçosa, na região do Alentejo. Então, muito se fala da figura de Dom João, mas não podemos deixar também de falar sobre a sua vida amorosa medíocre. Ele casou-se por obrigação com Carlota Joaquina, que eu vou falar mais à frente, com quem ele teve 9 filhos. Porém, 4 considerava-se dele, os outros não. Mesmo assim, ele viveu pouco tempo sob o mesmo teto com ela. Seu único caso de amor verdadeiro entrou para a história como uma tragédia obscura. Aos 25 anos, morando em Portugal, ele já casado, teria se apaixonado por Eugênia José de Menezes, a dama de honra da própria princesa Carlota Joaquina. E em maio de 1803, ainda solteira, ela apareceu grávida. As suspeitas recaíram sobre Dom João, mas o caso foi abafado. Esse teria sido, sem dúvida, o único caso extraconjugal conhecido de Dom João. No Brasil, ele se revelou um monarca ainda mais solitário do que já era em Portugal. O casamento com Carlota Joaquina já era fracassado desde 1805 e converteu-se em separação explícita no próprio Rio de Janeiro, quando a Carlota preferiu viver numa chácara na região do Botafogo e o próprio Dom João foi morar na Quinta da Boa Vista. Eles se relacionavam apenas de modo protocolar, em cerimônias públicas ou em missas e concertos na Capela Real. Poucos historiadores arriscam falar sobre a vida íntima de Dom João, mas há um caso em que alguns historiadores falam
e inclusive relatam sobre um relacionamento homossexual de Dom João VI. Mas o intuito não é denegrir a imagem de Dom João VI, mas sim citar o que pode ou não ter ocorrido. Dizem que um camareiro real chamado Francisco Rufino de Souza Lobato tinha a função de masturbar o rei com certa regularidade. Houve até um caso que foi citado por um frade, identificado apenas como Padre Miguel, que teria assistido a cena sem querer e, dessa maneira, ele teve que ser deportado transferido para Angola, né, para que não denegrisse ou ficasse ruim a imagem do rei. Dizem que Dom João VI tinha medo de siris, caranguejos e trovoadas. Durante as frequentes tempestades tropicais do Rio de Janeiro, ele refugiava-se em seus aposentos, na companhia do roupeiro predileto, Matias Antônio Lobato, e ali, com a vela acesa, ambos faziam orações a Santa Bárbara e São Jerônimo até que cessassem os trovões. Certa vez, dizem que ele foi picado por carrapato e esse ferimento acabou inflamando e causou febre. Os médicos recomendaram banho de mar. Como temia ser atacado por crustáceos, Dom João pediu que fosse construída uma caixa de madeira, dentro da qual era mergulhado nas águas da Praia do Caju, nas proximidades do Palácio de São Cristóvão, e essa caixa, que era uma banheira portátil, com 2 varões transversais e furos laterais, era mergulhada por alguns escravos para que o rei tomasse o seu banho. Esses mergulhos improvisados na Praia do Caju, aconselho médico, são a única notícia que se tem de um banho de Dom João nos 13 anos em que permaneceu no Brasil. Também já não era muito costume da família real tomar banho, né? Esse era mais um costume das pessoas que moravam no Brasil. Ao contrário dos reluzentes reis da França e Espanha que precederam, Dom João vestia-se mal. Dizem que ele, além de não gostar de tomar banho, vestia a mesma roupa, tinha, digamos assim, hábitos repetitivos. Além de usar a mesma roupa, ele não trocava de roupa, usava a mesma roupa várias vezes e, mesmo que ela estivesse suja e rasgada, ele continuava a usá-la. Esses estranhos hábitos cria na imagem de Dom João VI uma pessoa desleixada, uma pessoa despojada, sem preocupação talvez com a política, nem com a economia, muito menos com a sociedade. Porém, será que Dom João VI realmente não tinha essa preocupação? 3 pessoas exerceram um papel fundamental na história de Dom João VI. Foram eles que, em diferentes momentos de sua vida, além de ajudá-lo a superar o medo, a timidez, a insegurança e as crises de depressão, orientaram na tomada de decisões que haveriam de marcar profundamente seu reinado. O primeiro deles foi Dom Rodrigo de Souza Coutinho, o Conde de Linhares, herdeiro e afilhado do Marquês de Pombal, líder da facção inglesa na corte. Ele tornou-se o principal responsável pela mudança da família real para o Brasil. Foi ele quem retomou o projeto de Pombal, de compensar a fraqueza de Portugal na Europa, promovendo o desenvolvimento de seus territórios na América. O segundo foi Antônio de Araújo e Azevedo. Com a morte de Dom Rodrigo, Antônio de Araújo e Azevedo assume. Ele não era considerado, sim, um intelectual, mais ilustre da corte no Brasil.
Foi ele quem trouxe na bagagem, em 1807, as máquinas impressoras inglesas que inaugurariam a imprensa no Brasil. O terceiro homem decisivo na vida de Dom João foi o Tomás Antônio Vila Nova Portugal, sucessor dos dois primeiros no ministério. Na fase final de seu governo no Brasil, já velho e cansado, Dom João confiava cegamente em Vila Nova Portugal. Por fim, foram esses três homens que ajudaram a salvar a biografia de Dom João VI, aparentemente condenado ao fracasso, caso dependesse apenas dos traços de sua própria personalidade. Graças a eles, Dom João passou para a história como um soberano relativamente bem-sucedido, especialmente quando comparado aos seus pares da época, todos destronados, exilados, presos ou mesmo executados pela onda revolucionária francesa. Na verdade, é que, apesar do período de confusões sem paralelo em que o reino de Dom João viveu, ele terminou o seu reinado com a coroa na cabeça. E dizem as más línguas que Napoleão falou que foi a única pessoa que o enganou. Então, o que você achou desse podcast? Você tem gostado dos conteúdos, dos fatos curiosos sobre a história? Te aguardo no próximo, sempre aos domingos, à meia-noite.